Olá, famílias, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar mais um episódio do Pede para a Família, que é um podcast feito de pediatras para sua família. E hoje, em especial, estou sem minha parceira aqui, Maíse, vim representar nós duas, porque ela tá gestante, né? E tá chegando a hora do Marcos nascer, então ela tá mais quietinha, de repouso, e eu vou representar nós duas hoje nesse episódio muito importante, né? Que o tema que a gente escolheu foi um tema assim muito procurado, pouco polêmico e que a gente trouxe para trazer mesmo informação para as famílias que estão em casa. E para esse tema que é o pediatra, a importância do pediatra na sala de parto, né? Naquele momento que o bebê nasce. Eu convidei dois colegas, né, maravilhosos que toparam vir aqui passar essa informação para vocês e eles vão se apresentar agora. Se apresenta para a gente, Juliana, por favor. Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né? É um assunto de suma importância, o processo de reanimação neonatal. Eu me chamo Juliana, sou médica pediatra, sou neonatologista e sou mãe de dois meninos, Miguel, de 3 anos e meio, e Augusto, de 1 aninho. Neto. E eu queria também agradecer o convite. Não sabia do projeto, fiquei feliz de saber que a gente tem mais um projeto de podcast, ainda mais agora voltado para pediatria e família, que junto com outros trabalhos de colegas que a gente está vendo por aí também vem acrescentar bastante coisa também. Eu sou Delcides Neto, sou pediatra. Esse ano eu completei meus 20 anos de formado. Sou neonatologista, fiz minha formação no Rio de Janeiro. Aqui em Palmas eu atuo no Dona Regina, sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Tocantins e atendo consultório, atendo os plantões, atendo sala de parto, então tenho uma atividade muito grande dentro da própria neonatologia e na própria pediatria também. E estamos na luta para ajudar a entender um pouco esse momento que a sala de parto, que a reanimação neonatal vive, que é um momento muito delicado, com muitas coisas que fazem com que a gente repense algumas condutas e se encorajem para fazer outras também. E aí eu acho que juntar algumas experiências aqui, que a Juliana trabalha com mais gravidade, na hora do nascimento, em alguns momentos lá, acho que vai ser bastante interessante aqui. Explica só pra gente um pouquinho, Juliana, para quem tá assistindo. Pediatra todo mundo sabe, né? Cuida ali das crianças. E neonatologista? Sim. Quando você se especializa em neonatologia, você está se especializando em quê? O neonatologista é o especialista em recém-nascidos, né? É o pediatra que recebe uma formação especializada para o atendimento do recém-nascido, que é até os 28 dias de vida. E isso vai englobar a sala de parto, né, como um todo, durante aqueles primeiros minutos ali da sala de parto, e o período pós-natal até esses 28 a 30 dias de vida. Né? Isso inclui, inclusive, os bebês que acabam tendo algum tipo de complicação, que são internados nas UTIs ou nas unidades intermediárias, né, de cuidados intermediários, e incluem os bebês de alojamento conjunto também, que são os bebês que acabam ficando em bom estado e acabam ficando com as suas mães nos quartos, né, no hospital. Então, a gente faz o acompanhamento da sala de parto, aqueles 2 dias, geralmente, né, são 2 dias, 48 horas que os bebês acabam ficando internados com as suas mães nos quartos, e os bebês que precisam de algum atendimento mais especializado, que são os bebês que são internados nas unidades de cuidados intermediários e UTI. Então, em resumo, é mais ou menos isso que o neonatologista faz. Obrigada. E assim, a gente está num momento, né, assim, que é comum a mulher, a gestante, a mulher descobre que está grávida, o que que ela faz primeiro? Ela escolhe o obstetra dela, né? Que vai cuidar dela, que vai ajudar ela nesse momento delicado aí, até o nascimento, durante o parto. Aí quando você pergunta para elas, mas quem vai ser o pediatra, né, que vai receber seu bebê? Não, não sei. Tem que ter pediatra? Não sabia. Então, realmente, essa informação da importância do pediatra, porque o que a gente tem que deixar claro, o obstetra está ali para cuidar dela. Mas quem vai cuidar desse bebê que está nascendo, né? Daqueles primeiros minutos ali. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje da importância, né? Do que o pediatra faz dentro da sala de parto. Qual a importância dele? E aí, Neto, se você fosse resumir para essa mãe, assim, não, mas é importante ter um pediatra, por quê? O que você falaria para ela?
Quando eu fui fazer o curso de reanimação neonatal pela primeira vez, em 2005, a gente comprava uma apostila, aquela apostila ela tinha... hoje em dia, o manual de reanimação neonatal ele é oferecido gratuitamente no site da Sociedade Brasileira para os Profissionais de Saúde. Mas a gente comprava, era todo mais bonitão, mais apresentável, e tinha uma frase que me chamava muita atenção, logo assim que você passava as primeiras páginas, que você ia começar o curso, ele colocava a seguinte frase: existem 2 dias de maior risco na vida do ser humano, que é o primeiro e o último. O último dispensa comentários, a gente vai morrer e vamos embora. Mas o primeiro é um instante tão importante que as pessoas estão esquecendo dessa importância ou até desconhecendo. Porque um resumo do que acontece, um bebê que está dentro da barriga hoje, o que acontece? A pressão na artéria pulmonar é muito alta. Ela precisa ser alta quando está lá dentro. Em compensação, na periferia da criança, a criança está toda relaxada, de pressão arterial, pensando em pressão. Quando o bebê está nascendo e esse cordão umbilical é clampeado, ele é fechado, as pressões tendem a se inverter. E aquela pressão muito alta que tinha lá na artéria pulmonar, ela tem que começar a diminuir. E aquela periferia da criança precisa começar a aumentar a pressão para reorganizar o fluxo sanguíneo que essa criança vai ter. E o momento do nascimento é a hora que isso tudo pode dar errado. E é por isso que o primeiro dia de vida é tão perigoso para o bebê. Então, se a gente está tratando de um primeiro momento, não estou falando nem do primeiro dia e nem da primeira hora, estou falando do primeiro choro. Se a gente banaliza esse primeiro choro diante da importância que ele tem, e o choro é o que faz, aqui do lado de fora, o bebê começar a expandir esse pulmão, começar a inverter essas pressões, se o choro é quem faz isso, um bebê que não chora pode ter muito problema e ele precisa chorar logo quando nasce. Então, a importância de se ter alguém especializado em reanimar e fazer com que esse processo transcorra da melhor forma possível é que faz com que o pediatra seja a pessoa-chave na sala de parto para que nada disso saia do script. Isso. E você falou de reanimação, né? Todos os bebês precisam de reanimação, Juliana? O que é essa reanimação neonatal? Não, na verdade a grande maioria dos bebês não necessitam, né, que seja iniciado o processo de reanimação neonatal. Mas só pegando um gancho aqui no que o Neto comentou e que você comentou também, existe uma desinformação muito grande, né? Nós precisamos de uma forma urgente conseguir informar melhor a população, as mães, né, gestantes, os parceiros, para a importância da escolha desse profissional. Existem hoje muitos profissionais fazendo esse tipo de atendimento e que às vezes nem têm o conhecimento necessário para fazê-lo. Então, a partir do momento em que a mãe não sabe quem é, que ela não escolhe, que ela não se informa, né, é um dos riscos que ela está correndo. Se ela escolheu tão bem o obstetra dela, por que não o pediatra? E às vezes ela não sabe nem que ela tem direito a ter esse profissional, né? Não sabe que tem o direito e às vezes não sabe nem que ele vai estar lá. Eu já cansei de pegar mães e fazer essa mesma pergunta. Mas e escolher o pediatra? Não, nem sabia, doutora. Eu vim aqui no hospital, disseram que tinha um plantonista e assim, não sabe o nome, não sabe se essa pessoa é capacitada ou não. Então, assim, a partir do clampeamento do cordão umbilical, vão começar uma série, né, de processos fisiológicos, né, como o Neto comentou aí, de questão hemodinâmica, né, cardiovascular, compensações, que podem realmente sair do esperado. E é aí que o pediatra entra com importância maior. Se o bebê não precisa do auxílio do pediatra, você vai fazer os cuidados básicos, a rotina, que também é importante, né? Você saber posicionar um bebê direito que seja só para fazer uma aspiração de via aérea, né? Você saber como estar diante ali de um clampeamento, fazer um clampeamento direito do cordão umbilical, fazer o cuidado do cordão umbilical de uma forma adequada, fazer as medicações necessárias ali nos primeiros minutos de vida, né? Fazer o contato pele a pele, estimular aquele vínculo que também é tão importante, né? Isso também faz parte da função do pediatra, né? Iniciar o contato mãe e filho, e esses primeiros minutos também, a amamentação ali naquela primeira hora. Então tem todo um processo em que um pediatra capacitado vai fazer com certeza de uma forma bem mais concreta e correta do que um profissional que não tem essa capacitação.
Agora, a partir do momento que o bebê precisa de ajuda, né, ele não apresenta o choro, ele não apresenta o tônus necessário logo após o nascimento, como o Neto comentou, a gente precisa de um choro, de um tônus necessário para que esse bebê comece esse processo todo, né, comece a dar o start aí, para que todas essas alterações, né, cardiovasculares aconteçam e ele finalmente desperte, né, para a vida. E se isso não acontece, o pediatra entra tendo que fazer esse auxílio. No caso, nós temos que fazer o clampeamento, né, imediato do cordão umbilical ali, levar o bebê para o berço aquecido e iniciar uma série de processos, né, de reanimação mesmo, para que a gente consiga trazer esse bebê de volta e estabilizá-lo e encaminhá-lo para onde quer que seja necessário, que seja com a mãe, se ficar bem, ou que seja para uma das unidades aí que a gente já comentou, unidades intermediárias ou de terapia intensiva. Isso. E a gente falou do clampeamento, né? Qual que é o risco? A gente vê muito assim, hoje, né? Às vezes um parto domiciliar, um outro. É um parto que a mãe opta por não clampear o cordão, por deixar ali até parar de pulsar, né? E a gente fala do clampeamento oportuno. O que que seria isso, Neto? Assim, quais os riscos que o meu bebê corre se eu não seguir ali o tempo ideal para o clampeamento? As coisas são muito dinâmicas na reanimação neonatal, só para você entender, nesses últimos 20 anos que eu venho acompanhando e fazendo os cursos, eu fazia coisas 20 anos atrás que eram inimagináveis fazer hoje. Estava errado naquela época? Não, era verdade daquele tempo. E à medida que se estuda cada vez mais, a gente vai estruturando isso de forma a ficar o mais natural possível, o mais leve possível. E o clampeamento oportuno do cordão veio nessa ideia de como que vem sendo feito. O clampeamento oportuno do cordão, até pouco tempo atrás, ele tinha um prazo, né? Era um prazo de 1 a 3 minutos. A criança deveria ter o cordão umbilical clampeado desde que ela nascesse bem, respirando e chorando, com um tônus muscular, conforme o Juliano estava falando do tônus aqui, se movimentando bem. Isso é um sinal de que o bebê nasceu com uma boa vitalidade, que ele está muito bem para esperar esse de 1 a 3 minutos. Na última atualização que teve, a coisa deu uma mudadinha aí. Não se fala mais até 3 minutos. Se fala agora pelo menos 1 minuto. E quando é pelo menos 1 minuto, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque dependendo da doutrina, e aí eu vou falar que é doutrinar mesmo, porque tem pessoas que vêm muito doutrinadas para a gente e que às vezes impedem o nosso trabalho. Elas fazem da seguinte forma, até parar de pulsar o cordão umbilical. Essa recomendação ela não existe no manual de reanimação neonatal. Parar de pulsar pode demorar um tempo muito grande. Qual é o problema de ficar tanto tempo ligado ao cordão umbilical? A placenta ela serve como fonte de alimentação para o bebê, ao mesmo tempo que ela serve de fonte de oxigenação para ele na vida intrauterina. A partir do momento que esse cordão ele é clampeado, aí é tudo por conta do bebê. Mas enquanto está lá, o sangue está na placenta, ele circula de certa forma que junto não mistura com o da mãe, eles circulam paralelamente, o sangue do bebê de cá e o da mãe de cá no mesmo órgão, mas pode voltar muito sangue para o bebê. E aí a criança tem o contrário da anemia. Em vez de ser uma anemia com pouco sangue, que é o que acontece na anemia, a criança passa a ter muito sangue e isso aumenta o risco das internações por aquela doença que a criança fica amarelinha, que é a icterícia. Uma das complicações, o sangue pode ficar mais viscoso, durante a internação a criança pode ter algumas complicações do tipo hipoglicemia, a criança vai ficar com açúcar baixo no sangue porque está com muito sangue circulante no corpo. Pode ter algumas complicações, tipo quando ela mama, o sangue que vai lá no intestino para pegar esse nutriente esse alimento que foi comido e vai ser digerido, pode ter dificuldade do processo de digestão e a criança começar a vomitar várias vezes. Isso pode ser confundido com quadro de infecção, essa criança talvez entre com antibiótico até se suspeitar que seja só isso, afastar que seja só esse o problema, que é menos pior do que um quadro de infecção mais grave. Então, esse negócio de deixar o cordão umbilical por muito tempo, né, e aí eu não vou botar um tempo porque esse tempo não está documentado hoje para a gente fazer, pode trazer umas complicações sim, que para o bebê não é interessante. E muitas vezes a gente vê que essas mães chegam para a gente de forma que elas não estão preparadas para que esse processo dê errado. Sim. Elas foram preparadas para ter um bebê Johnson.
Quando não é mais Johnson, quando alguma coisa deu errado, aí a coisa começa a desmoronar aquele castelinho de areia, porque tudo aquilo que você idealizou, tudo aquilo que você romantizou, não vai se cumprir da forma como foi pensado. E às vezes com até um pouco mais de sofrimento ou dor. Sim. E aí, nessa hora, a parte do clampeamento muito tardio do cordão pode fazer algumas internações que vai fazer com que esse castelinho se desmorona de forma um pouco mais rápida. Sim. É verdade. E nesse processo todo, né, se der tudo certo, né, se nascer esse bebê Johnson, que a gente sempre idealiza, a mãe sonha com contato pele a pele, né? É aquele momento ali tão esperado. E é importante, né? Por que que a gente, assim, por que que é importante, Ju? Por que que o momento pele a pele é tão bom, assim, mãe e filho? É mais a questão de vínculo, né? Quando você espera ali por 9 meses, muitos desses bebês já são idealizados muitos anos antes, né, da concepção, inclusive. E você tem aquele bebê, finalmente, depois do primeiro choro, esse bebê pode vir para o seu colo, já pode, depois de alguns minutos ali, mamar no peito, com toda certeza, o vínculo que é criado ali, a troca que o seu bebê tem, né, com você, tanto os benefícios para a criança, do seu calor, né, de sentir o batimento do seu coração, de ouvir a sua respiração. Para os pais talvez seja um pouquinho mais difícil de entender, mas a gente que gesta e a gente que sente isso, né? Se você teve a oportunidade algum dia de fazer esse contato pele a pele, a gente sabe o quanto isso une, né? O quanto aquele laço ali se torna mais estreito e os benefícios disso vêm com um vínculo cada vez maior. A gente vê que as mães que fazem realmente contato pele a pele, elas tendem a ficar vinculadas mais rápido com seus filhos do que as mães que não o fazem. Não significa que as que não o fazem não ficam vinculadas aos filhos, porém, aquela separação ali traz uma angústia, uma frustração, né? Um medo. Mas por que eu não fiz? Por que não ficou? Para onde levou o meu bebê? Né? Se é um bebê que tem algum tipo de complicação, então talvez esses dias até se prolonguem um pouco mais. Então, tudo isso vai causando um estresse e aquele bem-estar, né? Todos aqueles hormônios, né, de satisfação, de amor, infelizmente, eles acabam sendo... É bom até para amamentação, né? Sim, bom para amamentação, estimula a amamentação mais rápido, né, principalmente se você conseguir colocar aquele bebê no peito, né, para o bebê amamentar na primeira hora também é muito importante, então, só benefícios, né, considerando que estamos falando de bebês saudáveis, bebês com bom tônus e bebês com choro forte, né, ou bom tônus. Então, é importante lembrar disso, porque como o Neto fez um comentário aí, existe hoje um certo radicalismo, né? Existe hoje um certo, uma doutrinação, como ele utilizou, porque as pessoas estão usando de algo benéfico, né, de algo que realmente é satisfatório para a mãe, para os profissionais. Nós, pediatras, somos os que mais gostaríamos que isso acontecesse, nós estimulamos isso, inclusive, mas alguns profissionais, eles utilizam dessa situação para incentivar algo que é muito radical e que não é não é a qualquer custo, não é acima de qualquer circunstância. A mãe e bebê têm que estar bem para que isso aconteça. Então, não forçar a barra, um bebê que não está bem, que não tem condições de fazer esse processo acontecer, as mães precisam entender que nós vamos estar lá para defendermos essas crianças e que essas crianças realmente precisam de assistência. Vai chegar um momento em que elas podem precisar de assistência médica. Enquanto isso acontecer, acalmem o coração, né? Entreguem os seus bebês para que a gente possa fazer o que deve ser feito, para que a gente possa entregar eles para elas da melhor forma possível. Sim, e a gente falou aqui, né? O Neto começou falando, né, que o dia mais importante, primeiro e último. Mas a gente fala até do minuto mais importante, né? Que é o minuto de ouro aí que a gente fala. Fala um pouquinho, Neto, o que é esse que a gente fala? Qual a importância desse primeiro minuto, assim, na vida da criança? O que ele determina? O minuto de ouro, ele é tão importante e ele é tão rápido, tanto é que é só o primeiro minuto, que qual é a importância mesmo que a gente tem que dar para ele? Durante todo o primeiro minuto de vida, a criança nasce, você tem que fazer uma avaliação tão rápida dela, que se ela não estiver bem,
Quando ela completar os primeiros 60 segundos, o primeiro minuto de vida, você tem que estar decidindo se essa criança vai receber algum tipo de oxigenação ou pressão para respirar ou não. Então, nesse momento, a gente tem tantos processos que aconteceram até completar esse primeiro minuto, que a gente, desde a hora que o bebê saiu ali pela vagina da mãe ou pela cesárea ali, pela ferida da cesárea, a partir do momento que saiu, a gente já está de olho, a gente já está contando tudo. Com 30 segundos, a gente já tem que estar tomando algumas outras decisões. Então, quando chega no primeiro minuto de vida, para uma criança que não nasceu bem, esse minuto é a hora que a gente vai começar a oxigenar essa criança de alguma forma. E lembrando que assim, a reanimação neonatal, um nascimento ruim, provavelmente vai fazer sequelas neurológicas ruins por baixa oxigenação. E essa baixa oxigenação, à medida que ela se prolonga, a gente fala que tempo é cérebro. Quanto mais tempo passa sem oxigenar, mais cérebro essa criança está perdendo. Então, a gente não precisa de muita coisa para tomar essa decisão. Se isso acontecer com meu filho, eu só tenho um filho. E é um filho que eu vou ter assim para o resto da vida. E a gente precisa, assim, olhar para ele de certa forma, tentando oferecer o máximo possível. E o máximo que eu vou começar a oferecer é tendo essa avaliação precisa no primeiro minuto de vida. Por isso a importância desse minuto de ouro. Não, a importância do pediatra, né? A gente fala assim que para nós pediatras, o protagonista daquele momento é o bebê que está nascendo. Pode ser que para o obstetra ou para a mãe ela seja protagonista, mas a gente entra ali pensando na criança e sai pensando na criança, né? Desde a hora que a gente pisa na sala de parto, a gente já vê a temperatura que tá para ser ideal para quando o bebê nascer. Então, nossa visão ali, nossa função realmente é aquela criança que está nascendo e ali vai determinar o resto da vida dela, né? Então, é um processo muito importante. Essa informação tem que chegar nas famílias, né? O quanto é importante aquele momento, né? Cuidar daquele bebê ali para a gente determinar o desenvolvimento dela e até ser uma causa de investigação quando tem atraso de desenvolvimento. Então, se você tem um filho que tá com atraso de desenvolvimento, volta um pouquinho ali no momento do parto, o que será que aconteceu? Conta pro seu médico, né? Como foi aquele momento, que a causa pode estar ali, né? E uma coisa que apavora muito as crianças, os pais, que o Neto até já citou aqui, pode ser uma das complicações, né? É que é a icterícia neonatal, né? Que antigamente, hoje ainda, banho de picão, chá, e várias outras receitinhas para melhorar aí. Vamos falar um pouquinho para as mães o que é icterícia e o que a gente tem que fazer quando ela chega. Assim, o que a gente não deve fazer e o que a gente deve fazer. Juliana, quer falar um pouquinho para nós? Então, a icterícia, na verdade, é uma manifestação clínica, né, de um processo, de um aumento de um pigmento chamado bilirrubina, que ele pode ser fisiológico, como acontece na grande maioria das crianças, né, por um determinado período de tempo ali, alguns dias após o nascimento, ou ele pode ser um processo patológico, que aí é um processo que nós não vamos entrar muito em detalhe hoje, porque aí vai depender muito da patologia em questão. Mas essa manifestação clínica é de uma cor amarelada na pele e nas escleras, né, na parte branca do olho. Então, isso costuma assustar muito as famílias e acaba tendendo a tentar resolver dessas formas alternativas, né? Muitas delas, né, culturalmente, né, já foi passado de gerações para gerações para tentar resolver em casa. Então, assim, nós não temos dados científicos que amparem nenhuma dessas alternativas aí que as famílias costumam fazer em casa. O tratamento para a bilirrubina, hiperbilirrubinemia, né, para a icterícia, seria a fototerapia, né, e é um tratamento que a gente costuma fazer a nível hospitalar. Então, notou, tá piorando, ou alguém já viu, mas você notou, algum pediatra já viu, mas notou que vem piorado nos próximos dias, né? Pega essa criança, leva para o pronto-socorro, vamos fazer uma coleta, né? A gente só consegue saber com exatidão, claro que a gente tem uma observação clínica que conta, mas a gente só consegue saber com exatidão através da coleta do exame, né?
de acordo com o número ali que vier, nós temos uma tabela em que nós indicamos ou não a fototerapia, dependendo do nível. E caso seja nível de fototerapia, essa criança precisa de fazer esse tratamento pelos riscos que elas correm, principalmente neurológicos, né? É um pigmento que pode trazer, né, uma consequência neurológica grave chamada kernícteros, e isso pode levar, inclusive, à paralisia cerebral. Então, em resumo, é algo simples de ser resolvido. Hoje em dia, nós temos aparelhos que são extremamente eficazes, né? O tratamento não é um tratamento doloroso, é um tratamento tranquilo. A mãe vai ficar, normalmente ela fica internada junto com a criança, fazendo companhia para a criança só vai tomar amamentando. Né? Não é necessário acesso venoso nem nada, nós estamos falando assim de um início de um tratamento, né, que potencialmente pode dar certo. Então, faz a fototerapia, a grande maioria das crianças tem um ótimo resultado. Caso não tenha, nós temos ainda outras alternativas para tentar a solução, né? Nós temos exsanguíneo transfusão e outras coisas que são um pouco mais complexas, que já são a nível de UTI, mas é uma minoria dos casos, ainda mais hoje em dia com a eficácia dos nossos tratamentos, né? As fototerapias vieram aí para mudar essa realidade. Realmente nós tínhamos muitas crianças antigamente que se encontravam a nível de exsanguíneo transfusão e que faziam procedimentos. Os médicos antigos, né, tinham muito mais mão de exsanguíneo transfusão do que nós. Hoje é mais raro, hoje né? é muito raro a gente precisar. Até por causa da imunoglobulina, né? Também. As mães que quando tinham o problema de ser, por questão da mãe ser negativa, o bebê positivo, gerava o anticorpo que ia destruir o sangue do bebê e fazer a produção da bilirrubina. Hoje em dia, as mães já tomam, a gente já sabe o resultado antes da alta, tem até 72 horas para tomar a imunoglobulina, e isso aí veio controlar as complicações futuras dos próximos filhos que essa mulher pudesse ter. E aí, juntando com a eficácia dos novos tratamentos de fototerapia, a gente quase não vê, né, Juliana? Graças a Deus a gente não vê. Bebês que chegam com nível mesmo de exsanguíneo, a gente faz uma tentativa de uma fototerapia intensiva ali por um período curto de tempo, né? Porque realmente nós temos que tomar uma decisão relativamente rápida ali, a gente não pode deixar passar muito tempo. Mas, normalmente, durante esse curto período de tempo, a gente já tem uma resposta tão boa que já favorece a manifestação, a perpetuação ali daquele tratamento, com a foto mesmo, para que a gente possa manter ele um tratamento da forma mais conservadora possível. Isso. E hoje a gente tem um tema, né, assim, que a gente fala que é muito polêmico, né, que é muito falado, que é o parto humanizado, né? Todo mundo quer ter um parto humanizado. Claro, né? Nós somos seres humanos. Somos seres humanos. Mas as definições, os conceitos mudam muito, né? De uma pessoa para outra, de um profissional para o outro. E aí a gente vê uma imposição até nas redes sociais de que o parto humanizado ele tem que ser assim, senão não é legal. E tá colocando nossas crianças em risco, né? Se você fosse definir, né, para uma mãe assim, na sua concepção, pessoal, o que é um parto humanizado? Como você definiria? Olha, eu falaria para essa mãe que um parto humanizado é um parto seguro para ambas as partes. A gente tem que sair de lá com a segurança de que a gente vai ter uma mãe que vai estar virando a chavinha, principalmente quando é do primeiro filho, que ela vai estar virando a chavinha de que ela vai estar se tornando mãe, e a gente tem que respeitar isso, isso é muito belo, mas ao mesmo tempo também a gente está recebendo uma criança que um dia também vai querer se tornar pai ou mãe, que também um dia vai querer passar por esse processo, e ela tem que chegar lá na frente saudável para isso, e a gente tem que tratar do começo da vida. Então, a primeira coisa, para se ter um parto humanizado, é respeitar ambas as partes. Eu tenho que respeitar o teu lado enquanto mãe, realizar teu sonho da forma mais... da forma como você mais idealizou possível, mas a gente não pode, em momento nenhum, deixar que a peteca do bebê caia, porque, conforme eu falei, a gente tem muito pouco tempo para tomar as decisões. E aí ninguém vem conversar com a gente. Conforme você falou, as mães escolhem o obstetra, mas tem uma coisa muito regional. Às vezes tem lugar que o obstetra já trabalha com alguns pediatras. Então, às vezes, o contato pode ser fácil. Vamos trazer para a nossa realidade do que a gente vive aqui. A gente vive em hospitais que vai depender do plantão do pediatra daquele dia.
Se você conseguir marcar o seu parto para aquele dia daquele pediatra, pode ser que você já conheça o trabalho dele, mas e se você entrar em trabalho de parto antes? Sim. Mas assim, são nuances de algumas coisas que a gente precisa garantir que seja lá com quem for nascer, qual dia da semana que seja, plantão de quem seja, que essa criança consiga receber o tratamento que ela merece, que ela precisa, porque a gente precisa que essa criança seja também humanizada. Eu acho que tem muito a ver com acolhimento, assim. As mães na busca desse acolhimento, né, de um parto um pouco mais próximo a ser bem tratada, a ser respeitada, né, a ser, acho que é acolhida mesmo. Eu acho que houve um desvio, né, houve um desvio de propósito aí. Acolhimento todo mundo tem que ter. Né? Nós temos a obrigação de tratar bem nosso paciente. Nós, como médicos, né, obstetras e pediatras, se falando mais especificamente ali de quem está trabalhando envolvido, né, diretamente na sala de parto, nós temos essa obrigação. Todo parto tem que ser humanizado. Né? A vontade daquela mãe tem que ser respeitada desde que não influencie na saúde dela e nem do filho dela. Até por questões de ser uma pessoa leiga, né? Você pode se informar, mas você não tem uma formação médica para aquilo, né? Apesar de você ter lido, de ter conversado, né? Muitas mães fazem um acompanhamento aí de gestacional durante toda a gestação, ela acaba sendo acompanhada por determinados grupos e as coisas acabam sendo colocadas na cabeça das pessoas de uma forma que não é bem assim que funciona. Né? Não deixem, então, que vocês serem encaminhadas pelo trilho errado. Eu acho que tem o trilho da saúde, do respeito, né? Igual o Neto falou, da segurança, principalmente da segurança da mãe e do bebê. Isso é um parto humanizado, você ser tratada com respeito e segurança. Agora, você ir para desviar o caminho aí para o radicalismo, né? Para ter que ser exatamente da forma com que você idealizou. Será que um parto, na maioria das vezes, um parto normal que as mães desejam, né? O parto humanizado, será que um parto normal ali, com a placenta aguardando parar de pulsar, né? Um bebê que muitas vezes fica ali, o pediatra quer clampear, há uma intervenção nessa questão do clampeamento, né? A pessoa tá lá, não tem que clampear, já falou para a mãe que não, a mãe força o pediatra a deixar mais um pouco. Será que vale a pena você fazer o seu filho correr esse risco para você ter o seu parto normal idealizado? Será que vale a pena mais para frente seu filho não aprender matemática ou seu filho se tornar um neuropato, um asfixiado? Porque você quis realizar aquele seu sonho? Né? Será que não é um pouco egoísta da nossa parte? Né? Um pensamento muito eu e pouco o meu filho? Então, assim, vamos começar a pensar um pouco mais na segurança do bebê. Eu acho que a questão do parto humanizado tem que ser vista sob esses olhos. Desse jeito que você está falando, Ju, eu acho interessante o seguinte. Eu falo muito que é um momento de protagonismo para ambas as partes. De novo, principalmente quando é o primeiro filho. Tem alguém se tornando mãe naquele momento. Mas em momento nenhum a gente pode tirar o foco de que o protagonismo maior tem que ser da criança. Porque hoje os partos estão todos instagramáveis. Os grupos de WhatsApp estão cheios de mães que estão esperando outras parirem até chegar a tua vez. E assim, eu acho muito bacana, muito emocionante ler alguns relatos de parto que são publicados volta e meia. E eu queria sempre que todas as mães pudessem ter um relato de parto bom, positivo. Mas, infelizmente e estatisticamente, a gente sabe que nem sempre vai ser assim. A gente tem aqueles que não vão dar certo. Né? A gente que faz o programa de reanimação neonatal conhece estatisticamente quantos vão dar errado e como que isso vai dar errado. Mas na hora que a gente olha... Inclusive, desculpa te interromper, mas inclusive gestações de baixo risco, né? Exatamente. Porque as mães não têm nenhuma dica de que isso pode dar errado. Quando a gente sabe que vai dar errado, a gente prepara mais ainda, mas tem essas que você está contando que vai dar tudo certo e não dá. Nem sempre é assim. Então, essa inversão de protagonismo eu acho ela muito perigosa. Porque a gente não tem um contato com essa mãe antes. Quando a gente tem esse contato com ela, é um contato muito rápido. A gente já precisa atuar.
às vezes até separando já de cara, né? Eu tenho Às um vezes minuto você para tem mais fazer as relação coisas. com o pai, né? Que tá ali do que com a Solto mãe. durante o parto, conversando. Sim, a gente tem mais, às vezes mais com o pai. Mas a gente precisa parar para pensar um pouquinho qual é o tipo de criança que eu quero trazer para casa. Da mesma forma que você chegou vivo até aqui, uma médica, cardiopediatra, agora mãe de 2 filhos, você também precisa dar oportunidade para que os seus filhos cheguem e tenham as mesmas oportunidades que você teve, sem intervenção sua e principalmente sem peso na consciência para depois. Porque uma criança neuropata, uma criança doente, dependente de cadeira de roda, de cama, de cuidados de home care. Gente, é muito triste você saber que você teve alguma escolha, porque isso é meramente uma escolha tua. Eu já tive momentos onde eu estava começando um parto e por doutrinação mesmo, o pai, sabiam que eu estava chegando, o pai chegou com um plano de parto. E aí ele me entregou aquele plano de parto na porta e falou: eu quero que meu filho nasça com essas regras. Só que vocês são pediatras, vocês sabem que a regra já existe. Ela é o que norteia nosso trabalho. A gente não tem tempo na hora de mudar aquela sequência do minuto de vida. Com 5 minutos, quanta coisa já não aconteceu com essa criança quando nasce? Quando ela nasce grave, quando ela não chora. E aí eu olhei para ele, eu levantei minhas mãos. Eu falei: olha, infelizmente, então, o senhor vai ter que procurar outra pessoa, porque a gente tem regra e eu não abro mão de trabalhar com as regras, que é aquelas que estão sacramentadas dentro de um curso de reanimação neonatal. O que dá certo é o que eu faço. Mas o senhor tem todo o direito de procurar uma pessoa que siga as suas regras. E me retirei. Depois não teve jeito, ele teve que voltar atrás e eu tive que voltar. E foi tudo bem, nasceu ótimo, do jeitinho que eles queriam. Mas não precisa impor novas regras, a gente tem que entender que as regras já estão aí, são elas que salvam vidas, são elas que fazem com que a gente tenha as nossas crianças fortes para o futuro e vai fazer esse país tocar para frente. E não tem nada que deixe a gente mais feliz do que um bebê nascer bem. Você colocar no contato pele a pele e deixar ali, não tem nada. É igual você falou, nasceu tudo bem, foi tudo igual eles queriam. Poderia não ser assim, né? E a gente tem que deixar isso claro. Eu falo que é uma caixinha de surpresa, né? E assim, e são inúmeros os relatos que nós que trabalhamos todos os dias com sala de parto, que a gente pode falar com relação aos planos de parto, né? A esse extremismo e esse radicalismo que vem sendo imposto junto ao parto humanizado. São inúmeros os relatos, assim, e causa um constrangimento muito grande naquele momento em que todos deveríamos estar felizes, concentrados, né? Aguardando aquele momento tão esperado, né, de tanta felicidade para a mãe, para o pai, para nós, que nós estamos recebendo mais uma vida, acaba sendo um momento de estresse, um momento em que o pediatra, né, fica numa situação ali que o pai, nós não vamos abrir mão e nem podemos, e eu acho que nem devemos, de fazer o que deve ser feito, né, por pressão que quem de carimba ninguém. no final é a gente, né? Sim. A gente tem que carimbar depois. E assim, nós estamos falando de uma vida, né? Das consequências que você, a sua atuação e a sua permissão, às vezes, àquela situação, porque existem os que permitem também, né? Que se colocam ali à disposição dos pais para fazer o que eles bem entendem. Sim. Só que nós estamos falando de uma formação profissional, de uma capacitação profissional para fazer o que deve ser feito. Exatamente. Né? Nós estamos falando de como nós vamos entregar essa criança. Eu acho que isso que a gente tem que pensar. Então, aquele momento ali passa a ser um momento estressante, um momento difícil, né? Um momento que muitas vezes a mãe, ao invés de estar feliz porque o bebê está bem, ela está frustrada ou chateada porque você não atendeu as expectativas que ela queria no plano de parto. Né? O que acontece? Acontece às vezes de um bebê nascer hipotônico, cianótico, sem choro, a gente tem que clampear imediato, levar para o berço, o bebê ficar bem ali depois de uma aspiração. Volta, não, mas a doutora não deixou meu filho aqui, eu queria esperar até parar de pulsar. Então, assim, uma coisa que era para ser uma alegria, nós tiramos o seu bebê na hora certa, estimulamos, aspiramos, o seu bebê voltou, ele tá aqui chorando junto a você, né, nas melhores condições possíveis, e a mãe está estressada, chateada e frustrada, porque o que ela idealizou não aconteceu. Exatamente. Então, assim,
E se tivesse sido feito o que ela gostaria, né? Como que esse bebê estaria agora? Poderia ter atrasado, a gente poderia ter perdido o momento de ouro, enfim. Aí vem as consequências Aí vem um inúmeras aí. UTI, né? Um atraso. Ao invés de uma separação ali que foi de 1 minuto, 2 minutos e o bebê já voltou para ela, você pode ficar separada dias e, né? A gente nem sabe quais as possíveis consequências que esse bebê poderia vir a ter. Eu acho que idealizar, planejar faz parte, mas a mulher, eu acho que ela tem que Sim. estar aberta Com certeza. a ouvir os profissionais que estão lá dentro, né? Olha, muitas vezes o obstetra fala, não dá mais esse parto normal, seu bebê está em risco, você está em risco, vamos para cesariana. A mulher aceitar essa decisão, ou o pediatra também falar, ó, vou ter que levar, se melhorar, aceitar. Então, eu acho que essa resistência que se criou de que o profissional que está ali, na verdade, ele quer ir contra o que ela planejou, tem que acabar. Tem que acabar, né? com certeza. Que seríamos todos felizes se todos os partos fossem maravilhosos, nascesse tudo bem. Dou muito exemplo do minha gestação, minha primeira gestação foi super tranquila, correu tudo bem. E depois que nasceu, minha menina precisou ir para UTI, teve um desconforto respiratório, ficou 24 horas na UTI. Pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém tava esperando, não tinha nada que indicasse que isso ia acontecer, mas aconteceu. E graças a Deus eu tava dentro de um hospital, com pediatras, com médicos, como UTI neonatal, e acolheu ela, 24 horas depois ela tava comigo. Então, assim, a gente tem que estar aberto a tudo, né? Quando o parto vai acontecer. Não, eu tive Agora- duas gestações, desculpa, né? Tive 2 gestações de risco. O meu primeiro nasceu maravilhosamente bem, graças a Deus. E o segundo foi reanimado. E eu, inclusive, fui a Imagina primeira a reanimar o dizer, filho de uma clampeia e leva, porque eu não neonatologista. estou escutando ele chorar. Clampeia e leva. E todo mundo, calma, vamos esperar. Não, clampeia e leva, porque a gente sabe da gravidade. Sim. Eu gostaria de ter ficado com ele. Eu gostaria que naquele momento eu tivesse esse vínculo que a gente comentou, né? Eu queria ter feito esse momento, né? Eu tinha idealizado esse momento, assim como eu fiz com o meu primeiro. Mas não aconteceu e graças a Deus ele foi reanimado, ele ficou bem, ficou comigo e graças à rapidez e à competência de todos que estavam comigo, que eu sempre vou ser grata. E eu acho que é isso aí, sem extremismo, aconteceu como deveria ter acontecido e eu só tenho gratidão por ele estar bem, né? Sim. A Juliana tá falando, você tava falando, tô aqui pensando. Essa semana eu passei uma situação que eu ainda não tinha passado em sala de parto. Nasceu uma criança comigo na segunda-feira, hoje é quinta. A criança, nasceram 4. E ela era do meio, eu não sei qual delas foi a ordem. Aí assim, a gente está acostumado, bebê nasce, chora, né? Quando chora, espera, aí mostra para a mãe, bota ali em cima e tal. Quando vê a criança nasceu, e aí eu esqueci de um detalhe na reanimação, que respirar e chorar é a mesma coisa. Tem o mesmo efeito. Mas a gente está tão acostumado com a gravidade do negócio que a gente pensa só no chorar. Tem que E chorar. a criança nasceu plena, ela já Nossa, ela veio respirando, ela não Toda chorou. fletida. Toda fletida lá, não sei o quê. Terminando o primeiro minuto de vida, a criança nasce roxa, é normal nascer roxa, a saturação nasce lá embaixo e ela vai corando ao longo dos minutos. Ela estava ligada ainda no primeiro minuto. E a criança rosa, respirando, e eu esperando o choro, eu juro que eu fiquei incomodado. Eu fiquei incomodado porque eu falei, cara, eu não estou escutando o choro, mas a menina Tava lá... dando um show e você tava E eu querendo mais. E eu falei, gente, faz muito tempo que eu não vejo alguém nascer só respirando. Pleno. Só respirando. Pleno. Eu falei, né? Nasceu brilhando. Gente, olha que coisa maravilhosa. Se eu pudesse que todos fizessem desse jeito... E eu falo que para o neonatologista o choro é música para os ouvidos. Pra mãe também, a gente tá ali, ó. Enquanto a gente não ouve o choro, a gente não tem Mas ouve o choro, mas assim, na hora que eu levo lá para a mãe ver, dar o beijo, cheirar, na hora que eu tô chegando nela, chora não, meu filho. Eu falei, chora sim, mãe, a hora de chorar é agora, por favor. Enfim, chora, a gente tá sempre esperando o choro, mas na hora que eu vi aquela criança respirando plenamente, sem chorar, eu falei, ô Glória. É bom a gente ficar. Entra mais um pro álbum, né? Pra gente completar nosso álbum de figurinha. Com certeza. E assim, para finalizar, pra gente orientar essas mães, né? O bebê nasceu bem, ou precisou de intervenção, mas teve alta conjunta. A mãe foi embora, ele foi embora junto, foram para casa. Quando que é o ideal que essa mãe leve esse bebê ao pediatra para ele ser reavaliado pós-nascimento?
Assim, no dia a dia, né, na cardiologia, às vezes chegam bebês para mim já com 6, 7 meses sem ser avaliado pelo pediatra. Quando que essa mãe, que é o ideal, assim, que ela, não, fui para casa com meu bebê, agora eu preciso que ele seja reavaliado para ver se está tudo bem. O Ministério da Saúde ele recomenda a primeira consulta em até 15 dias. O que eu passo mais de recomendação é o seguinte: a gente sabe que todo bebê que nasce no tempo certo, que não teve nenhum problema, ficou junto com a mãe desde o começo, essa criança vai perder um pouco de peso. É normal que se perca e a gente precisa avaliar esse bebê como que está a recuperação logo depois do parto. Então, assim, uma consulta em uma semana, até 10 dias depois do parto, seria um momento ideal para a gente já estar vendo como é que está a questão da recuperação do peso. Uma criança que recupera bem o peso é uma criança que, se tiver em aleitamento materno exclusivo, está funcionando a amamentação em casa, então acaba aquele mito, né? Termina aquele mito do leite fraco, que eu não tenho leite. Tem sim. Criança que está fazendo bastante xixi, que dorme bem, que ganha peso, é sinal que a mãe tem leite sim e está recuperando. Mas essa avaliação, ela precisa acontecer ali pelo menos até 10 dias de vida. Sem contar que nesse momento, ainda a tua parte da cardiopediatria, a gente vai ter aí alguns resultados de alguns exames que a gente precisa estar avaliando. Nem todos vão estar prontos, o teste do pezinho, por exemplo, é um teste um pouco mais demorado, mas a gente já vai estar avaliando um teste do coraçãozinho para ver se tem cardiopatia congênita, o teste da orelhinha para ver se tem alguma surdez que o bebê possa estar trazendo de forma congênita, o teste da linguinha. Então, são algumas coisas que a gente tem que juntar nesse começo de vida para que essa criança já tenha um start de acompanhamento com o pediatra e, principalmente, né, uma luta que eu faço com as mães no consultório, implementar de vez a amamentação de forma exclusiva até o 6º mês de vida, só aleitamento materno, e a hora de fazer com que a coisa realmente aconteça é nesse primeiro intervalo, porque uma amamentação mal feita é bico do peito rachado, que quando não vai, não drena direito aquele leite porque dói, sobra leite demais na mama, daqui a pouco é uma mastite, é um abscesso mamário, é uma cirurgia que não estava sendo esperada, ou seja, castelinho de areia desmoronando de novo. É um estresse, mais uma frustração, diminui ainda mais a produção de leite, né? E aí as coisas acabam indo para a fórmula e, enfim, acho também que deve ser bom, né, para os dois, né? A gente não pode ser extremista com relação ao aleitamento materno exclusivo, mas sem sombra de dúvidas é o melhor a ser feito para a mãe e para a criança, né? A não ser uns casos isolados, que claro vai ser bem avaliado pelo obstetra, né, no acompanhamento com a mãe e principalmente pelo pediatra nessas consultas aí, mais uma evidência da importância dessas consultas de rotina, para que se houver algo que a gente possa fazer ali e influenciar, e que seja o apoio ou que seja uma informação como conseguir fazer um ordenha melhor, como melhorar uma pega, né? Avaliar esse bebê se ele está tendo realmente uma boa sucção, o que você puder o que a gente pode fazer ali para orientar melhor essa mãe, para que a gente consiga manter, né, essa questão do aleitamento materno exclusivo, a gente vai fazer e a gente vai tentar influenciar. E tem sido muito, muito bem aceito, né? Culturalmente, aqui no Brasil, a mama não é um objeto sexual tão sensualizado igual é nos Estados Unidos, por exemplo. Então, em qualquer lugar por aqui, não é nada demais você botar o peito para fora, amamentar uma criança, coisas que culturalmente em outro lugar poderia ter problema. Mas a amamentação, assim, o que eu vejo, né, de experiência de consultório, é que você nem precisa ser tão xiita a ponto de botar ali um aleitamento materno. É uma vontade, né? Elas já vêm. A maioria das mães a gente vê E aí o que a gente tem que tentar trabalhar é que não haja uma frustração por não atingir o objetivo que elas imaginaram, porque aí sim a gente pode ter um trabalho melhor de acompanhamento dessa mãe, se alguma coisa estiver indo errado, já que o desejo dela é fazer. Agora, aquelas que você nota ou que verbalizam para você que não quer, gente, paciência. É também humanizado você respeitar esse tipo de decisão. A vontade, né? Não tem nada de mais nisso. O que eu falo muito para as mães no consultório é o seguinte: enquanto eu puder, eu vou estimular a ficar os 6 meses no peito. Se vocês puderem, de acordo com o cansaço e com o trabalho que vocês executam, puderem esticar até os 2 anos de idade, a fase da vida, quando termina o período neonatal e até os 2 anos de idade, chama lactente, porque o menino deveria estar mamando. Quando o bebê termina essa fase aí, a partir de 6 meses, quem quiser continuar, bônus.
Quem não quiser, gente, eu sei que todo mundo tem que trabalhar, nem todo mundo tem ajuda, mas vamos tentar priorizar os 6 meses aí, que ajuda bastante. Já é um bom começo, né? Oxe. E vocês falaram que é normal perder peso, né? Até quanto, assim, é normal perder? O bebê perder? Até que idade, até que dia de vida ele deve perder peso para começar a ganhar? Isso é variável, né, de criança para criança. Tem criança que... quanto que é normal perder? Até 10% do peso corporal. Então, uma criança que pesa 3 quilos pode cair até 2.700 por aí, que está dentro da normalidade. A recuperação, conforme eu falei, eu gosto de marcar consulta entre 7 e 10 dias. Até 10 dias essa criança tem que ter recuperado. Sim. Se não recuperou, alguma coisa está errada. O peso do nascimento. Se ela não recuperou o peso do nascimento até 10 dias de vida, alguma coisa está acontecendo. Será que é a mãe que ainda não tem uma boa produção? Será que é esse bebê que não está alerta o suficiente para sugar o tanto que precisa? Então a gente tem que ver aí aonde é que está o erro e aí corrigir logo no começo para que esse erro não se perpetue e acabe fadando aí como fracasso do aleitamento materno exclusivo. Déficit de crescimento, né? De desenvolvimento. Isso. Gente, então eu queria agradecer pela presença de vocês. Tem tanto assunto, né, que a gente for falar, mas a importância do pediatra na sala de parto, acho que ficou assim bem claro, né? Que a gente tenha menos resistência com as nossas. Só mais uma informação a título de curiosidade, né? A gente faz parte do programa de reanimação neonatal, somos instrutores. Para os pais saberem em casa, 1 a cada 10 crianças precisam de VPP, que é ventilação por pressão positiva. Então, não são poucas crianças, né? 1 a cada 10 são muitas crianças. Então, assim, reflitam, pensem melhor, né? Conheçam a pessoa que vai cuidar da criança de vocês na sala de parto, né? Vejam se ela realmente é um profissional capacitado e valorizem esse profissional, né? Caso ele seja, porque realmente ele é indispensável e ele vai tentar cuidar do seu bebê da melhor forma possível. Mas aí eu tenho que fazer o adendo do que você está falando. A estatística que a Juliana trouxe, ela é um bebê que precisa de ajuda para respirar ou chorar, né? Vai precisar de ventilação com pressão positiva. E aí a gente tem que trazer isso para a prática, porque quando fica na estatística parece que fica longe, mas vamos trazer para nós aqui. Isso a gente fala para crianças que nasceram no tempo certo, de um parto que foi bem acompanhado, com pré-natal ok, sem risco. Quando tem algum risco no parto, quando tem algum risco na gestação, essa estatística aumenta. Mas ainda pegando aquilo que é o normal, aquilo que é o esperado, só para a gente aqui em Palmas, aqui no Tocantins em Palmas, se você pegar a maternidade na região onde nasce 20 por dia, pelo menos 2 vão acabar precisando de ajuda para fazer alguma coisa, para poder começar a ter o choro, a ter uma oxigenação adequada. E aí, se desses 2 fosse o meu, eu queria que ele fosse muito bem assistido. Com certeza. Exatamente. Isso representa 300 mil crianças por ano no Brasil. No Brasil. É muita gente. É muita gente. E em locais que não tenha pediatra, é importante a gente frisar que é necessário que o médico tenha capacitação, né, em reanimação neonatal. Então, existem, né, o programa, ele contempla o treinamento para esses médicos, né, para médicos e para outros profissionais de saúde, obviamente, sem ultrapassar ali o que é ato médico ou não, existe até um limite, né, um momento em que outros profissionais de saúde também podem fazer algumas manobras de reanimação. Sim. E vale lembrar que o curso de reanimação neonatal é um curso muito bem trabalhado. O pessoal de São Paulo está de parabéns pela representação brasileira em termos mundiais, onde o Brasil faz parte da formação desse protocolo. E o pessoal de lá tem um trabalho muito grande para poder capilarizar as manobras dentre todos os profissionais no Brasil inteiro, que o curso o tempo todo a gente está sendo acionado e vamos treinar gente aqui, treina médico, treina enfermagem, treina fisioterapeuta, todo mundo envolvido de forma a tentar prestar o melhor serviço possível para que esse momento gere a menor sequela possível no futuro e um desenvolvimento neuropsicomotor adequado para todas as crianças.
Então, isso começa com um trabalho muito bem feito de lá, e eu fico muito feliz de ver a capilaridade que isso toma no Brasil inteiro, já que o nosso país é muito grande, muito diversificado, e com uma dificuldade muito grande de chegar nas pontas. E chega. De alguma forma, isso acaba chegando lá nas pontas também. Chega. É isso, meninos. Então, recado dado. Obrigada pela presença. Obrigada a você. Vamos focar na saúde dos nossos bebês, né? Que é nosso objetivo. E eu espero que a gente tenha novos encontros com mais temas para a gente conversar mais. Com certeza, será um prazer. E da próxima vez, Maísa vai estar com a gente. Sim. Né? Amém. Obrigado. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.